E aí, gente boa, tudo bem? Se cuidando, se alimentando bem? Vou falar isso toda hora, eu sempre falo isso, toda hora, para você se cuidar bem, para manter o sistema de defesa forte. Sistema de defesa forte, dificilmente você vai ficar doente. Logo tudo isso vai passar, logo, hein? Logo. Logo tudo isso passa, tudo vai voltar mais ou menos ao normal, para a gente poder estar na classe outra vez. Tudo bem? Vamos continuar? Lembrando, ó, você já fez as lições, está indo muito bem. Agora estamos vendo a parte nova do livro. Começamos lá o livro desde o comecinho, igual foi da outra aula. Já mandei para você aí uma aula falando sobre os estados físicos da água. Só para lembrar rapidinho então, primeiro, nós vimos a importância da água, a quantidade de água no planeta Terra e a importância da água para os seres vivos. Pedi até uma atividade já para você fazer sobre exatamente isso. Depois nós começamos a ver, continuando aqui pelo livro, já fizemos lição, vamos tentar seguir o livro. Tentar fazer com que nossas aulas gravadas sejam muito parecidas com as nossas aulas na classe. Isso, aquelas que a gente estava fazendo na classe que nós vamos voltar a fazer logo mais. Quanto mais parecido, melhor. O nosso cérebro entende melhor assim do que ficar com muitas mudanças. Então, a aula gravada eu quero que pareça muito com a nossa aula. Então você vai estar com o seu livrinho na mão aí para a gente acompanhar. Na aula passada que eu falei dos estados físicos da água, sólido, líquido e gasoso, eu falei que nem precisava pegar o livro. E aquela aula não precisava mesmo. Agora eu quero que você pegue. Então, por favor, pega o nosso livro na página 22. Vai lá, pega ele lá que eu vou esperar. Pronto, já pegou, já esperei. Pegando ele na página 22, você vai ver assim, ó. Ciclo e propriedades da água. Tudo bem? Então nós vamos falar primeiro do ciclo da água. Aqui não dá para ver direito, eu sei, tá? Mas aqui, ó, tem um muito bom. Aqui é só para você ter uma ideia, eu vou explicar rapidinho aqui. E por que nós tivemos aquela aula falando dos estados físicos da água? O planeta Terra, no nosso sistema, é o único planeta com água nos 3 estados: sólido, líquido e gasoso. E a passagem de um estado para o outro é que faz o ciclo da água, o que faz com que tenha esse movimento, essa renovação, essa troca entre os ambientes. Então vamos pegar o livrinho para acompanhar? Acompanha comigo, por favor. A água tem características que tornam indispensável a vida no planeta. Uma dessas características é o fato dela existir nos 3 estados físicos, no ambiente em que vivemos: sólido, líquido e gasoso. Aí você lembra lá da outra aula, se for preciso, me pergunta, tá? A gente já tem os meios aí de comunicação para isso. Sólido, as moléculas estão bem juntinhas. Líquido, elas já começaram a se afastar porque elas estão se agitando e estão se afastando. E gasoso, elas estão bem mais afastadas. Lembrou, né? 2 imagens aqui, ó. Uma imagem com bastante água líquida, uma imagem com água no estado sólido. Aí lembra que eu falei para você que o estado gasoso a gente não vê. A gente acha que está vendo, porque a gente vê aquela fumacinha, aquele vaporzinho. Na verdade, aquilo que a gente vê já não é o gasoso, já está ficando no estado líquido de novo. E para você achar que eu não estou brincando, olha, está escrito no livro. A água no estado gasoso, invisível aos nossos olhos, porque as moléculas são tão pequenininhas que a gente não vê. É indispensável, pois é responsável pela umidade do ar. Isso você já deve ter ouvido falar quando você vê programas que falam da previsão do tempo, escuta alguma coisa no rádio falando da previsão do tempo. Fala assim, a umidade do ar, a umidade relativa do ar, a umidade do ar está baixa, está alta. O que é isso? Isso é a quantidade de vapor que está em volta da gente. Existem vários aparelhos que medem isso e aí existe até algumas preocupações. Não pode ficar uma umidade muito baixa, senão atrapalha até para a nossa respiração. Uma umidade muito alta também pode fazer mal. Lembra? Tudo em excesso faz mal. Nós, por exemplo, não conseguiríamos sobreviver por muito tempo em ambiente com ar totalmente seco. Além disso, o vapor de água na atmosfera é um dos principais responsáveis pelo efeito estufa, pois retém boa parte da energia solar que voltaria para o espaço, mantendo assim a temperatura do planeta em condições favoráveis para a vida. Nas nuvens, mares e rios, por exemplo, a água já está no estado líquido. Eu falei isso para você. Quando você vê a nuvem, mesmo aquela grandona, uma nuvenzinha bem pequenininha, ela já está no estado líquido. O estado gasoso
é invisível aos nossos olhos. Em estado sólido está a água das geleiras na neve. A água sólida das geleiras também é um dos fatores responsáveis pelo clima do planeta, adequando a vida como conhecemos. O planeta tem essa temperatura variável, mas é mais ou menos o suficiente para manter a vida. Lugares um pouco mais frios, lugares um pouco mais quentes, mas existe um equilíbrio. E quem ajuda muito nesse equilíbrio é a água. Lembra, quando a gente fala da importância da água, a gente fica pensando só em água para beber. Mas não é não, a água tem muita importância no planeta todo. Aí vai vir a parte legal que vai falar do ciclo da água, que está escrito aqui, ó, água em movimento. O seu livro tem um ciclo muito bom já, muito. Esse aqui é até simples, perto do que está no livro. É que aqui é um pouco maior, por isso que eu estou usando esse. Mas olhando por aqui é perfeito também. E é esse que eu quero que você olhe. O meu aqui é só para me ouvir falar. Como é um ciclo, qualquer lugar que você pegar, dá certo porque ele vai e volta. Vamos olhar aqui no meu? E vai olhando no seu, vamos comparando os dois. Olha aqui, ó, eu tenho um relevo, uma montanha. A água aqui pode ser um oceano, pode ser um rio. Um riozinho correndo pela montanha. Isso tudo água líquida. Aí a gente já viu que quando a água líquida é aquecida num ambiente, o jeito mais fácil dela ser aquecida é pelo raio solar. O raio solar bate, começa a agitar as moléculas. Lembra, líquido, elas já estão meio afastadas. Com o calor elas se agitam mais e quanto mais agitadas elas estão, mais elas se afastam e começam a virar o vapor e vão subindo. Subindo, subindo, subindo. Subindo até encontrar as camadas mais frias da atmosfera. Aí, lembra? Estão bem agitadas que estão aquecidas. Quando elas começam a encontrar a camada fria, elas vão perdendo a agitação e vão começando a ficar mais próximas, formando líquido. Então aí começam a formar as nuvens. Olha as nuvens, sabe? O vapor que subiu, chegou no lugar um pouco mais frio, começou a condensar. Quando ele começa a condensar, junto na atmosfera tem as poeirinhas, tem poluição, numa cidade igual a nossa. Isso tudo vai fazendo com que as moléculas de água vão se juntando cada vez mais, até que ficam grandes quantidades de molécula, ela já não consegue mais se sustentar flutuando, começa a cair essas gotinhas. Chuva. E se ela subiu muito e chegou até a congelar? Chuva de granizo. Cai aqueles pedacinhos, sai até um pedaço grande de gelo lá de cima. Só que no caminho ele vem derretendo, vem desgastando, chega um pedacinho pequeno. Ainda bem, se caísse gelo desse tamanho, ia destruir tudo aqui embaixo. Ainda bem que ele gasta no caminho. Caiu aqui, água líquida, uma parte penetra, vai formar os riozinhos, vai ficar armazenado. Lembra lá no outro capítulo, que tem os lençóis subterrâneos. Boa parte líquida pode ficar armazenada, boa parte líquida cai no rio e volta para o oceano ou para um lago maior. E aí começa tudo de novo. Evapora, chove, água líquida, evapora. Se fosse uma montanha ou algum lugar mais frio, talvez formasse a parte sólida. Essa parte sólida também derrete, igual a gente está ouvindo falar, um problema sério, que eu até pus na questãozinha aí. O aquecimento global. O planeta, devido à poluição, está prendendo muito o calor aqui dentro. Então o planeta está aquecendo. É aos poucos, mas está aquecendo. E esse aquecimento está levando a um problema lá com os nossos polos, onde tem as geleiras. Eles estão derretendo. Isso vai modificar o nível do oceano e a temperatura do planeta. Mas isso é um outro assunto para a gente discutir depois. Volta com o livrinho aí, ó. Aí vai estar falando uma parte de um Pense e Responda, que eu gostaria que você respondesse. Eu já falei isso na outra aula, vou falar de novo. Quando a gente está na classe, quando chega no Pense e Responda, o colega não responde, faz de conta que agora todos vocês estão sendo chamados para responder. Então pega um lápis aí e escreve aqui do lado, ó. Faz pequenininho, igual aqui, ó. O número 1 está falando assim. Esquematize o trajeto da água do mar pode fazer para chegar ao topo de uma montanha. Você fala, como que a água do mar vai chegar na montanha? Agora você já sabe. Chega na montanha. Houve mudança no estado físico da água durante o ciclo? Se ela era água do mar, o que tem que acontecer para ela chegar lá? Ela vai chegar como água líquida igualzinho? Ou vai passar por alguma mudança de estado? Escreve aí.
Aí vai estar contando mais uma partezinha para falar exatamente sobre isso que nós acabamos de explicar. Então, eu não vou ficar te perturbando, você lê, mas eu não vou ficar lendo de novo, que eu acabei de falar o que está escrito aqui. Vira a sua folhinha, vai estar falando sobre as propriedades da água. E aí, é aquela parte que eu falei que você não precisava ter pego o livro, mas agora está aqui, ó. Vai mostrar as passagens de estado. Então vai estar contando a historinha do descobrimento do termômetro, é interessante, lê aí, ó. Under Celsius, já ouviu falar, né? Temperatura é medida em Celsius. Aqui, no Brasil, se usa o Celsius. Em alguns países, na Europa, na América do Norte, se usa um outro tipo de termômetro, uma outra escala, que é a Fahrenheit. Agora a gente está bem acostumado com a escala Celsius. Então fala assim, quantos graus está agora? Ah, agora deve estar uns 20 graus Celsius. Já ouviu falar? Olha ele aqui, ó. Que bonito. Tá? O Celsius. Lê sobre ele. Aí aqui vai estar mostrando as passagens de um estado para o outro, com os nomes direitinho explicando. Você vai ler e qualquer dúvida você já sabe. Você vai me perguntar. Mas ó, fusão, a passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido. Se você assistiu àquela outra aula, que tinha os quadradinhos aqui, e eu fiz as setas, você vai lembrar de tudo isso. Solidificação é a passagem, muito bem, do líquido para o sólido. Por isso que você vai ler aqui, ó, você vai ver que você fala, mas isso você já falou. Falei mesmo, é para isso, para ser mais rápido. Vai estar mostrando um monte de números aqui, aí você vai falar, nossa, estou entendendo nada. É só por curiosidade, de verdade, essa tabela é de curiosidade. Mesmo esse gráfico está mostrando o ponto de aquecimento. O mais importante nesse capítulo é você lembrar as passagens de sólido para líquido, de líquido para sólido, de líquido para gasoso, vapor, de gasoso para líquido. Isso que é o mais importante nesse capítulo para você lembrar. Vai estar mostrando aqui de novo, igualzinho, ó, a atuação que a temperatura tem, mas isso você já lembra também. Se eu aqueço a molécula, ela se agita e muda de estado. Se eu esfrio a molécula, ela perde a agitação, volta. Sólido, moléculas quase paradinhas. Agito elas, líquido, agito mais, vapor. Se eu pego o vapor e começo a esfriar, elas vão perdendo a velocidade, líquido, perde mais velocidade, sólido. Não é possível que você esqueceu isso. E aqui vai estar mostrando volatilidade. O nome parece difícil de pensar, volatilidade. Mas volatilidade eu vou falar de um jeito fácil. Volatilidade é o jeito que a água evapora. Algumas substâncias evaporam muito mais rápido que a água até. Só por curiosidade, o álcool evapora muito rápido, mas agora aí, tá na casa de vocês aí deve ter álcool 70. O álcool 70, se você deixar a garrafinha sem a tampa, depois de um tempo você volta lá, tem menos álcool. E ninguém usou. Ele evapora mais rápido que a água. E tem uma substância que chama éter. O éter eu acho que é uma das substâncias que evapora muito rápido. Se eu pingar uma gotinha de éter, levantar bem minha mão e tentar uma gotinha só, se o dia tiver um dia quente, hoje não, que hoje está meio friozinho. Se tiver um dia quente, ele evapora antes de bater no chão. Algumas substâncias evaporam muito rápido. A água a gente sabe que precisa de uma certa temperatura para evaporar. Ela não evapora tão fácil assim. Mas isso que é a volatilidade. É a propriedade que um líquido tem de evaporar. Então tem que estar falando aqui, ó, evaporação, e vai estar mostrando as duas passagens que eu falei para você. Só que aqui no livro aparece um nome diferente. É a mesma coisa, só que com outro nome. Do líquido para o vapor, vaporização. Tá igual. Olha lá, você até deve ter anotado. Ao contrário, do vapor para o líquido, o que o AC falou lá na aula? Condensação, que é o nome mais usado. Mas tem esse nome também que pode aparecer, inclusive no nosso livro apareceu. Liquefação. É a mesma coisa. Então, por favor, pega um lápis aí, escreve embaixo da linha liquefação, escreve condensação. Escreve aqui embaixo. Escreve aí. Condensação. Está escrevendo? Está com o lápis aí? Condensação embaixo do liquefação. São dois nomes para a mesma propriedade, para a mesma passagem. Tá? É a passagem do vapor para o líquido de volta. Tranquilo até aí? Olha aqui, ó, no meu livro. O seu não tem, o meu tem. Por isso que eu fiz aquele outro lá. O meu livro tem essa parte. Dá para ver bem aí, ó.
essa tabela é igualzinho da outra aula. Só que da outra aula é mais bonita porque foi eu que fiz. Da outra aula tem umas bolinhas, uns quadradinhos, mas é a mesma coisa, ó, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Tem umas passagens. Aí tem uma nova aqui, ó, que chama sublimação, que é quando passa direto. Eu até expliquei, mas não precisa se preocupar muito com essa não. O mais fácil de sublimação, você vai lembrar, naftalina. Eu vou até fazer um dia aí um laboratório usando naftalina, e aí eu mostro para você direitinho. A naftalina, ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso, ela não fica líquida. Ela passa de uma vez, ela está no estado sólido, mas ela não é água, tá? Então por isso que eu não quis ficar falando muito quando eu falei lá no ciclo da água. Para a gente o mais importante nesse momento é o ciclo da água e as passagens de estado que ocorrem no ciclo da água. Tudo bem até aí? Como eu sou muito legal, eu vou parar aqui e não vou dar a lição de casa. Ficou feliz, né? Só que também não é só essa alegria, não. Eu vou pedir que você faça uma outra coisa, por favor, como se fosse a lição de casa. Por hoje, eu vou parar e espero que você tenha entendido. Vai no livro, acompanha. Hoje nós somos até a página 27. Começou na 22, foi até a 27. Fala, nossa, sei que bom, que curtinho. Mas também não acabou aí, não. O que eu vou te pedir? Você está em casa, está aí com calma, está tranquilo, assistiu minha aula já. Entra na internet e procura alguns ciclos também. No YouTube tem vários vídeos sobre o ciclo da água. Eu sei que tem um monte de aluno aí que curte alguns vídeos aí para assistir de ciências. Então vai lá, todo mundo agora aí, ó, em vez de fazer eles, ó, vou falar de novo, eu não vou dar lição de casa hoje. A lição de casa vai ser você entrar num vídeo do YouTube e procurar sobre o ciclo da água na natureza. Pode ser que um colega veja um vídeo, outro veja outro, não importa. Procura, assiste. Tem vídeos muito legais lá. Eu não vou postar nenhum porque eu não quero eu direcionar um vídeo. Eu quero que você procure. Tem vários. Tem uns que são filmes, tem uns que são desenhos, tem uns que são só mistura de desenho com filme. Tem vários. Eu já assisti vários. Eu não vou pôr nenhum que eu quero que você procure. Então, ó, a sua lição é procurar sobre o ciclo da água. Tudo bem? Tranquilo? Entendeu o nosso ciclo da água aqui? Do nosso livro? Se entendeu tudo isso, eu já estou muito feliz. Essas aulas gravadas são legais. São legais por vários motivos. Um deles, você pode assistir a hora que você quiser. Você pode ir e voltar, ficar assistindo. Pode assistir só no começo, só falar assim, eu não entendi uma parte que você falou, vai só naquela parte. A aula gravada é legal. Mas é muito mais legal estar junto. E é isso que eu quero. Logo a gente está junto para a gente poder conversar mais. Aqui eu fico falando só. Lá a gente consegue conversar. O mais legal das aulas de ciências são a gente estar junto para conversar. Mas por enquanto funciona muito bem. A aula gravada é muito boa. Porque você aproveita muito da aula gravada. Tá sempre lá. Você não quer assistir agora, quer assistir depois? Tá lá. É só ir lá e assistir. Tá bom? E já sabe, qualquer dúvida, manda mensagem no WhatsApp. Qualquer dúvida, nos nossos encontros ao vivo, pergunta lá. Tudo bem? Tranquilinho? Então se cuida, se alimenta bem. Se tiver frio, se agasalha. Não fica passando frio não, porque o anticorpo não gosta de frio. Se alimenta bem, bebe água e fica na paz. Qualquer dúvida já sabe, hein? Só me chamar.